Na sequência, vamos começar a ver as regras para a próclise. Então, o uso da próclise. Primeira regra. Quando houver um termo atrativo antes do verbo. E aí destaca o advérbio antes. Bem, agora cabe saber o que a gramática chama de termo atrativo. Ou seja, classe gramatical que vai atrair o pronome oblíquo átono. Ao todo serão 4 classes. Vamos organizar. Então coloquem aí. São termos atrativos. Letra A, advérbio. Ele vai atrair pronome oblíquo átono. Preposição. Também atrai o pronome átono. Conjunção. E fechando esse grupo, o pronome. Então aqui você tem os 4 termos atrativos. Todos eles vão atrair o pronome oblíquo átono. Vamos ver exemplos. Sempre perguntam isso. Sempre perguntam isso. Bem, eu quero incluir nesse texto o pronome te. Primeiro, localiza o verbo. Sempre assim. Aqui está o verbo. Nós já vimos que a posição que tem a prioridade é essa aqui, ó. É a ênclise. Mas, como sempre, eu vou dar uma olhada no que eu tenho antes do verbo. E o que eu encontrei aqui foi um advérbio. E advérbio é termo atrativo. Portanto, se eu fizer ênclise nesse momento, eu perco a questão. Então, tira daqui o pronome oblíquo e vamos colocar o pronome antes do verbo. Vem para cá. Sempre te perguntam isso. Agora você vai justificar essa colocação. Qual vai ser a sua resposta? É uma próclise por atração do advérbio. Essa é a justificativa. Próclise por atração do advérbio.
Vamos para o próximo exemplo. Letra B. Em tratando de vinho, este é o melhor. Em tratando de vinho, este é o melhor. Bem, eu quero incluir nesse texto o pronome oblíquo se. Vamos marcar o verbo tratando, está no gerúndio. E olha agora o que você tem antes do verbo e depois do verbo. Antes do verbo, em qual é a classe? Preposição. Depois do verbo, de preposição. Agora pensa, preposição é termo atrativo? É termo atrativo. Então, qualquer uma das duas vai atrair o pronome oblíquo? Não. Só vai atrair o pronome oblíquo a preposição que estiver antes do verbo. O que vem após o verbo não interessa. Então, a primeira preposição, ela vai atrair, por estar antes do verbo. Então, vem para cá o pronome. Em se tratando de vinho, esse é o melhor. Bem, na prova, eu quero justificar a colocação. O que eu digo é uma próclise por atração da preposição. Próclise por atração da preposição. Vamos trabalhar com o terceiro termo atrativo. A conjunção. Será o próximo exemplo. Letra C. Embora tivesse convidado, não veio à festa. Embora tivesse convidado, não veio à festa. Bem, vamos incluir aí o oblíquo o. Destaca tivesse convidado. Que nome recebe isso? Verbo ter mais um particípio. Isso é um tempo composto. Ter ou haver mais particípio é um tempo composto. Bem, antes do tempo composto, apareceu embora, que é uma conjunção. Uma conjunção adversativa. Perdão. Uma conjunção concessiva. Concessiva. É porque ela tem a carga semântica dela se aproxima da ideia de adversidade. Isso é verdade, semanticamente. Mas a classificação dela é concessiva. Adversativa seria o mais, o porém, o contudo. Aí sim, adversativa. O embora é concessiva. E repetindo, essas duas marcas, né, essas duas classificações, elas possuem a mesma marca semântica, né? O trabalho com o oposto, com as ideias opostas, né? A concessão e a adversidade. Mas enfim, embora é conjunção
e conjunção é termo atrativo. Vai atrair o oblíquo. Embora o tivesse convidado, não veio à festa. Então aqui eu tenho uma próclise por atração da conjunção. Próclise por atração da conjunção. Vamos usar o quarto elemento atrativo, né? A quarta classe, que vai atrair o pronomeátono. Todos viram no clube. Vamos incluir o pronome oblíquo a. Destaca o verbo. Viram. Todos. É pronome. É um pronome indefinido. Mas enfim, é pronome. Pronome atrai pronome. Portanto, automaticamente ele atrai o oblíquo para antes do verbo. Todos a viram no clube. É mais um caso de próclise, por atração do pronome indefinido. Bem, então, com isso, fechamos a primeira regra para a próclise, a chamada próclise por atração. Então, essa foi a primeira regra, né? A segunda regra. Na oração optativa. Bem, primeiro eu tenho que entender o que significa essa classificação optativa, que não tem nada a ver com opção, com escolha. Não é isso. Isso aí é nome técnico. Oração optativa é qualquer oração que expressa uma vontade, um desejo. Então, na verdade, a referência aqui é semântica, né? O que ela significa. Se aquela oração expressar um desejo, se expressar uma vontade, você vai classificá-la como oração optativa. Repetindo, nada a ver com opção. Olha o exemplo. Deus guie. Deus guie. E eu quero incluir o oblíquo T nesse momento.